E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dela na indústria de alimentos, certo? Então, como a professora Fernanda já falou, eu sou pós-doutoranda em Ciências de Alimentos, estou terminando, e também agora, atualmente, eu sou pós-doutora, inicialmente, na Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá. Então, o que é a nanotecnologia, para quem não conhece, né? O que seria a nanotecnologia? Esse prefixo da nano é um prefixo que vem da palavra grega e significa anão, pequenino. Então, seria uma tecnologia pequenina, correto? Nada mais é que uma tecnologia pequenina. Então, a nanotecnologia é uma área que pode envolver a produção, o processamento e a aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas através do controle da sua forma e também do tamanho em sua escala nanométrica. Daqui a pouco nós vamos ver o que é essa escala nanométrica, correto? A nanotecnologia ela é considerada uma tecnologia multidisciplinar. O que significa isso? Que ela está envolvida em várias disciplinas, como, por exemplo, a química, a indústria farmacêutica, a indústria de cosmético, informação tecnológica, como dispositivos que nós utilizamos na tecnologia, na ciência dos materiais, na biologia, na física e, principalmente, que é o nosso foco, na ciência de alimentos. Daqui a pouco nós vamos ver onde ela é aplicada no nosso caso, na ciência de alimentos, correto? Então, o que seria essa escala nanométrica, pessoal? Como seria essa escala nanométrica? A escala nanométrica nada mais é que 1 bilionésimo da parte do metro. Então, que significa o quê? 10 elevado a menos 9, né? Então, seria 8 zeros após a vírgula e o 1. Então, essa é a escala nanométrica, uma escala bem pequena, né? Então, para nós termos a dimensão dessa escala, o quão ela é pequena, eu coloquei aqui para vocês terem a noção da dimensão dessa escala. Então, a nanopartícula é para a bola de futebol, assim como a bola de futebol é para o planeta Terra, para vocês, então, terem a noção de quão pequena é uma nanopartícula, né? Então, aqui eu coloquei para vocês exemplos de escala nanométrica. Então, a célula de DNA, ela está numa dimensão de 1 nanômetro, para vocês terem uma noção, certo? As proteínas, elas estão numa dimensão da escala nanométrica entre 10 nanômetros, e o vírus está numa dimensão da escala nanométrica aproximadamente entre 100 nanômetros. Hoje o vírus está sendo muito comentado, né, infelizmente, na situação que a gente está passando, né, devido ao coronavírus. Então, para vocês terem a dimensão do tamanho de um vírus, correto? O vírus, ele está na dimensão da escala nanométrica, ele tem a dimensão nanométrica, então, invisível a olho nu, certo? Então, qual é o objetivo da nanotecnologia, pessoal? Entre vários, né, eu destaquei 2 aqui: criar novos materiais mais resistentes, mais eficientes, lógico, com dimensões menores, e desenvolver novos produtos e novos processos, baseado na tecnologia de manipular átomos e moléculas, tudo em escala reduzida, correto? Nós temos que lembrar, é importante destacar, que
a nanotecnologia não significa minimizar produtos já prontos, certo? Não significa miniaturizar um produto já pronto, porque um produto de macro tamanho para um produto para nano tamanho, ele pode variar na sua questão de cor, de textura, de solubilidade. Sendo o mesmo produto, ele pode ter essas várias variações, certo? Então, é muito importante destacar isso, que a nanotecnologia não seria miniaturizar um produto que já está pronto, correto? Então, onde e como a nanotecnologia ela pode atuar na indústria de alimentos? Ela pode atuar como nanosensores. Esses nanosensores, por exemplo, podem vir em embalagens, para avisar, por exemplo, para detectar a presença de micro-organismos. Também a nanotecnologia pode estar presente em embalagens para alimentos, com nanomateriais específicos, para deixar o material, a embalagem mais resistentes, no caso. Alterar as propriedades sensoriais em alimentos. A gente pode, então, utilizar a nanotecnologia para deixar um composto mais evidente, ou mascarar certos sabores no nosso produto, certo? Eu vou dar alguns exemplos depois que vocês vão entender melhor essas utilizações dentro da indústria de alimentos. Também promover a liberação controlada de determinados compostos. Então, através, por exemplo, da nanoencapsulação, eu vou conseguir promover a liberação controlada de certos compostos, certo? E também nós podemos aumentar a solubilidade e a disponibilidade de compostos. Então, através das nanopartículas, a gente pode deixar o material mais disposto devido à área de superfície de contato do nosso material, certo? Então, nós vamos deixar ele mais disposto, mais disponível, e mais solúvel no nosso organismo, por exemplo, ou no nosso produto, enfim. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês terem uma ideia como a nanotecnologia está sendo utilizada na indústria de alimentos, certo? Então, aqui, o primeiro exemplo aqui é um pão de forma, vocês podem ver, ele é da marca Tip Top. Ele é uma marca australiana, e essa indústria, ela desenvolveu esse pão com nanocápsulas de óleo de atum, rico em ômega 3. Então, vocês concordam comigo que gosto de peixe não seria muito interessante a gente sentir a hora que a gente estivesse comendo o pão? Então, eles tiveram essa ideia de nanoencapsular o óleo de atum, que é rico em ômega 3, para mascarar esse sabor e promover a liberação do ômega 3 somente no nosso estômago, né? Então, trazendo benefícios à nossa saúde. Nós sabemos que o ômega 3 é super importante para a nossa saúde. Então, nós vamos comer o pão, não vamos sentir o gosto do óleo de atum, e ele só vai ser liberado no nosso estômago. No caso, o ômega 3. Bem interessante, né? O segundo exemplo que eu coloquei para vocês é o nanocreatine. É uma empresa, a nanocreatine é uma empresa alemã. Ela desenvolveu esse produto, ela encapsulou a nanocreatina. Esse produto geralmente é muito consumido por gente da área fitness, né? Por atletas, enfim. Então, eles tiveram essa ideia de encapsular a creatina como uma forma também de deixar mais disponível
os consumidores desse suplemento. O terceiro exemplo, chamado Slim Shake, aí que vocês estão vendo, ele é um shake dietético, ele é produzido por uma empresa dos Estados Unidos. Então, ele é um shake dietético à base de cacau, no caso, com sabor de chocolate. E nesse caso, o cacau, ele é promovido com nanoestrutura, né? Ele é nanoestruturado, o cacau, nesse shake, com o objetivo de aumentar o sabor do cacau e diminuir a quantidade de açúcar, porque o cacau nanoestruturado, utilizado em forma de nanopartículas, o cacau vai deixar no shake o sabor mais evidente do chocolate, mas com menos quantidade de açúcar, porque a gente não vai estar utilizando tanto cacau para a realização, para a obtenção desse produto. No quarto exemplo do cantinho ali, nós temos um óleo de canola. Esse óleo de canola, ele é produzido por uma empresa israelense, onde eles nanoencapsularam fitoesteróis. Então, eles nanoencapsularam os fitoesteróis com o objetivo de promover a diminuição da absorção do colesterol na corrente sanguínea. Também com o objetivo para promover uma melhor qualidade na nossa saúde, né? Então, aqui nesse outro slide eu coloquei mais exemplos. Ali, o primeiro exemplo ali na parte inferior é um Danitz. Esse Danitz é da Arcor, é uma empresa brasileira, né, que vocês devem conhecer. O produto chama Choco Shake. Eu achei bem interessante esse biscoito recheado. Então, eles criaram esse biscoito com aroma mentolado, com nanocápsulas de aroma mentolado. Então, quando você come, você morde o biscoito, o aroma mentolado ele vai sendo liberado através da sua mordida, né? As nanocápsulas desse aroma mentolado vão sendo liberadas através da sua mordida no biscoito. Achei muito interessante. Eles promovem a ideia de ser um sabor refrescante e bem agradável. No segundo exemplo ali que eu coloquei para vocês, são nanosensores. A utilização de nanosensores, ela pode ser em embalagens para detecção de micro-organismos, por exemplo, detecção de toxinas, se há presença de toxinas ali naquela embalagem com o produto alimentício em questão, se também há aditivos alimentares, e também, hoje que está muito em alta, também ele detecta, tem nanosensores que detectam a presença de alergênicos, né? Muito importante para quem tem alergia, por exemplo, a glúten. Então, esses nanosensores, eles podem vir a detectar a presença de glúten, por exemplo, ou outros alergênicos, a lactose, enfim. Muito interessante também, né? O terceiro exemplo ali que eu coloquei para vocês é uma garrafa de cerveja. Essa cerveja ela é japonesa, então ela é feita com nanopartículas de nylon. Então, o apelo da indústria nessa cerveja é promover a proteção, a maior proteção contra a liberação de CO2 durante o armazenamento da cerveja na embalagem. Bem interessante também, né? Então, eles utilizam polímeros de nylon na fabricação dessa embalagem. E ali no canto, em verdinho ali, eu tenho um quarto exemplo nesse slide, que é as embalagens com nanosensores já acoplados nelas, né? Que são chamados de embalagens também inteligentes. Então, nesse caso ali, desse exemplo que eu coloquei para vocês, essa embalagem, ela vai
ela vai nos avisando o grau de maturação do nosso alimento. E como que ela sabe, como ela tem essa percepção de qual grau de maturação do alimento? Então, essa embalagem, ela vai conter também nanosensores, que ela vai detectar a quantidade de etileno, gás etileno que tem na embalagem. Então, para quem não sabe, as frutas, ao passar do seu período de maturação, ao passar do longo, então o gás etileno é liberado pelas frutas, né? Então, quanto maior o gás, a produção, a liberação do gás etileno, mais madura é a fruta, né? Então, a detecção, nesse caso dessa embalagem, é a quantidade de gás etileno. Então, quanto maior a detecção, o nanosensor ele vai mostrando através das cores. Então, por exemplo, a cor verde vai ser um produto ainda com baixa quantidade de etileno, então ela não está no seu grau de maturação maior, e assim por diante. Então, ela vai mostrando o grau de maturação através desse nanosensor e mostrando, assim, para o consumidor o ponto ideal da fruta para ele consumir, certo? Aqui eu também tenho um exemplo de energético, é uma bebida energética, ela é à base de jabuticaba, é um blend, na verdade, de jabuticaba, uva, açaí, cranberry, blueberry, maçã e framboesa, né? Ele compõe essas frutas. Então, nesse blend, eles também utilizam nanoencapsulação de cafeína, de vitamina C e vitaminas do complexo B. Então, eles nanoencapsulam essas vitaminas e a cafeína com o objetivo de promover a liberação gradativa desses compostos no passar do dia no nosso organismo, né? Para a gente ter uma disposição maior durante o decorrer do nosso dia a dia. Aqui eu coloquei três marcas, três nomes, na verdade, de indústrias. Por exemplo, a Funcional Micron, ela é uma empresa também brasileira, ela produz vários compostos, vários produtos, várias matérias-primas de alimentos para a fabricação de outros alimentos em si. Por exemplo, eles trabalham, um dos produtos que eles fabricam a lactose nanoencapsulada, com o objetivo de outras indústrias utilizarem na fabricação de leite condensado ou doce de leite, por exemplo. Então, eles fizeram essa nanoencapsulação da lactose com o objetivo de promover, de aumentar a qualidade do produto, né, a durabilidade do produto, e de fazer com que essa lactose não venha provocar não venha causar a cristalização do produto. Na verdade, arenosidade, desculpa, a palavra, enrolei a língua. Não venha causar a arenosidade no nosso produto, né? Então, eles criaram, por exemplo, então, essa lactose nanoencapsulada. Também eles criaram o cálcio nanoencapsulado com o objetivo de mascarar o sabor de cálcio e deixar também mais evidente a sua função, né? Deixar mais disponível a sua função. Também, outro exemplo interessante dessa empresa é que eles também trabalham com nanopartículas de café. Apesar do produto final deles não ser nano, mas eles utilizam nanopartículas de café para deixar o café disponível no organismo da pessoa por um longo período de tempo.
A Quator, ela também é uma empresa, no caso, ela trabalha com embalagens, então ela desenvolveu nanopartículas metálicas em embalagens com o objetivo de absorver a luz ultravioleta, promovendo assim, então, uma embalagem, promovendo um produto alimentício mais duradouro, né? Então, eles absorvem a luz ultravioleta, consequentemente, o nosso alimento ali, nosso alimento ali embalado, ele vai durar por mais tempo, né? E a Braskem, ela também utiliza nanocompostos, é uma empresa também de plásticos, e ela utiliza nanocompostos nas tampas de embalagens para produtos alimentícios. Então, eles promovem essa fabricação desse nanocomposto nas tampas, com o apelo de que o produto vai ter uma vedação melhor, uma melhor vedação, uma melhor embalagem do produto. Então, aqui eu coloquei para vocês, para quem não sabe, tem uma iniciativa nacional denominada Rede Agro Nano, que ela é financiada pela Embrapa. Então, essa rede agronano, eles trabalham com relação à nanotecnologia em agricultura, na pecuária, fibras, alimentos e meio ambiente. Então, eles vêm atuar no desenvolvimento, em pesquisas com sensores e biosensores, revestimentos comestíveis e embalagens ativas, nanoencapsulação, nanocompósitos de fontes renováveis, plástico e embalagens biodegradáveis, liberação controlada de insumos e fármacos, biomateriais e engenharias de tecidos, novos usos de produtos agrícolas, também avaliação de impactos em nanotecnologia e transferência de tecnologias para a empresa. Então, é para vocês terem uma noção de qual a nanotecnologia está sendo estudada no nosso país, né? Através da Embrapa, através dessa rede agronano, né? O quão importante, o quão ela vem sendo estudada pelos nossos pesquisadores e pelas nossas instituições. Então, aqui eu coloquei também alguns exemplos de integração entre academia e indústria. A indústria acaba fazendo parcerias com a academia, no caso com a rede agronano, né, para desenvolver os produtos em questão que eles querem, né. Então, por exemplo, tem vários exemplos aqui, mas eu só vou citar alguns. Por exemplo, ali a BRF, que é o primeiro ali, eles estão em desenvolvimento de novas aplicações e agregação de valores para a casca de soja. Também a Nanonox, que trabalham na síntese de nanocompósitos com propriedade de barreiras em embalagens, envolvendo as embalagens, né? A Ultrapan também é uma empresa que, em parceria com a academia, estão desenvolvendo alimentos funcionais de frutas e vegetais com ingredientes nanoencapsulados. E, por último, ali eu vou citar, por exemplo, a Ciena, que está ali do lado da Ultrapan, que desenvolve, juntamente com a academia, o sensor nanoestruturado para a qualidade de frutas e hortaliças. Certo? Aqui tem outros exemplos depois para vocês olharem, né? Mas, enfim, é uma variedade de parcerias entre a indústria e a academia. Então, aqui eu coloquei também uma reportagem, uma pesquisa, na verdade, da Embrapa. Achei bem interessante também colocar como exemplo para vocês. A notícia é bem recente, do ano passado, para vocês observarem ali, 25/6 de 2019, onde a Embrapa, ela desenvolveu cera de carnaúba com nanotecnologia
aumenta o tempo de prateleira de frutos. O nome da reportagem, né? Cera de carnaúba com nanotecnologia aumenta o tempo de prateleira dos produtos. Então, eles utilizaram, eles fizeram essa cera de carnaúba através de uma nanoemulsão, utilizando nanopartículas, né? Eles não citam a nanopartícula que eles utilizaram nessa cera de carnaúba, mas o objetivo desse experimento, desse projeto, dessa pesquisa, foi com que aumentassem a durabilidade das frutas, como, por exemplo, mamão, laranja e outras frutas, né? Maçã. Então, eles tiveram o objetivo de aumentar a durabilidade dessas frutas através da cera de carnaúba, né? Então, a cera de carnaúba com nanomateriais, ela tem o objetivo, então, de fazer com que promova a durabilidade, né? Uma barreira de proteção contra micro-organismos, contra a perda de umidade, certo? E eles falaram, através dessa pesquisa, eles mostraram dados que a utilização dessa cera, ela aumenta até 15 dias a durabilidade das frutas estudadas, né? Então, essa cera de carnaúba com esses nanomateriais, ela pode aumentar até 15 dias a durabilidade desse produto, né? Aqui nós temos um outro exemplo também da Embrapa, um outro estudo que a Embrapa também desenvolveu, que é a nanotecnologia aplicada em filmes comestíveis. Então, nesse caso, eles fizeram filmes comestíveis utilizando espinafre, beterraba, cenoura, tomate, mamão e goiaba. Então, eles utilizaram essas frutas, esses vegetais e essas frutas secas com nanopartículas para promover esse plástico, esse filme, né? Para mover eles denominam no trabalho deles essa liga, né? Para promover esse filme comestível. Então, o intuito da Embrapa, dos pesquisadores na fabricação desses plásticos comestíveis, foi com a ideia da utilização desses plásticos, por exemplo, para embalar, por exemplo, uma ave, com um tempero já no plástico comestível, que a gente já pode colocar no forno e assar a ave, no caso o frango, por exemplo, com o plástico, e o plástico fornecer o tempero para a gente e consumir juntamente, né? Por exemplo, também embalagens de pizza com molho de tomate, com tomate, o filme feito com tomate. Então, a embalagem da pizza a gente coloca para assar e a gente pode comer diretamente com a pizza, né? Feita de tomate. Embalagens de sopa, eles também propuseram que a embalagem de sopa, juntamente com a sopa em água fervente, a gente pudesse consumir, certo? São ideias bem interessantes através da aplicação desses filmes comestíveis que a Embrapa também sugeriu. Uma outra informação importante que eles informaram que esses plásticos, eles degradam em 3 meses. Então, se você não consome ele juntamente com o alimento, ele vai degradar depois de 3 meses, certo? E também ele pode, como ele é feito de alimento, ele pode servir como adubo se você não consumir ele. E eles destacam que um plástico normal, por exemplo, uma embalagem de plástico normal, sintético, eles podem demorar 400 anos para se degradar.
Então, é um apelo, uma tecnologia muito interessante para ser utilizada nas indústrias, né, na produção aí dos alimentos. Aqui é um outro exemplo também, a Embrapa, ela desenvolveu a língua eletrônica, não sei se vocês já conhecem. A língua eletrônica, ela está sendo utilizada como provador oficial das indústrias de cafés. Então, ela utiliza nanosensores poliméricos estruturados. Então, esses nanosensores, esses polímeros, eles vão detectar, por exemplo, a presença se há presença de resíduos estranhos na bebida, se a água está contaminada, se há presença de metais pesados na nossa bebida, enfim. Então, ele vem a detectar todos as sensações do paladar, né? O doce, o salgado, o azedo, o amargo, né? Então, ele vem detectar todos os sabores e ele acaba sendo utilizado, acaba sendo utilizado por uma sensibilidade maior em comparação com provadores humanos, com uma percepção maior, né, uma sensibilidade maior, uma percepção melhor do que os próprios provadores humanos, né, sem contar que para a indústria é muito mais viável ter uma língua eletrônica, né, o custo é bem menor do que ter uma equipe de provadores para fazer as suas avaliações sensoriais nos alimentos dentro da indústria, certo? Outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, também realizado pela Embrapa, mas também outras empresas colocaram, outras empresas estão fabricando, desculpa. Então, aqui no caso, eu coloquei um nariz eletrônico produzido, realizado pela Embrapa. Nesse caso, o nariz eletrônico da Embrapa, eles detectam a maturação do produto, né? Ali, no caso, eles estão detectando a maturação da banana, mas existem outros narizes eletrônicos mais específicos, né? Geralmente, eles são feitos de nanocompostos de óxidos metálicos. Então, eles podem, através desses nanocompósitos, eles podem detectar, então, através dos seus sensores, a composição do alimento, né, o grau de cozimento do alimento através desse nariz eletrônico. Bem interessante também. Aqui eu coloquei para vocês uma máquina da Kraft Foods. Eles estão com apelos de alimentos e bebidas interativos. Então, como que funciona essa máquina, pessoal? Essa máquina, o líquido em questão, a bebida, ela não tem gosto e nem sabor, e daí você seleciona o gosto, o sabor e a cor que você quer na sua bebida, e daí ela libera nanopartículas para realizar a bebida do seu agrado, né? Do gosto que você quer, da cor que você quer, né? Então, você escolhe o produto que você deseja e essas nanopartículas é liberada na água, na bebida, sem nenhum aditivo, numa água sem nenhum composto. Aqui é uma outra pesquisa que eu coloquei para vocês. Essa pesquisa foi realizada na Unicamp. Eles utilizaram uma solução, um extrato da folha de manjericão, com nanomateriais de prata, com nanopartículas de prata.
Então, esse extrato de manjericão com essas nanopartículas de prata, eles desenvolveram com o objetivo de promover a proteção. Do caso específico, eles utilizaram no experimento a maçã, a pera e laranjas. Então, eles promoveram essa pesquisa com o objetivo da proteção, da criação de uma película em volta dessas frutas, né? Então, eles descobriram no decorrer da pesquisa, essa pesquisa, na verdade, essa reportagem foi em 2013, então eles descobriram que através dessa proteção, com extrato de manjericão e nanopartículas de prata, o alimento, no caso a maçã, a laranja e a pera, ela teria uma durabilidade aumentada de 15 dias. Então, ela demoraria mais 15 dias ali para entrar em processos de amadurecimento maior, né? Então, eles falam que esses 15 dias seriam 15 dias a mais com relação a uma embalagem, por exemplo, normal, que o alimento poderia estar sendo guardado. Então, essa proteção, ela daria 15 dias a mais de durabilidade para o nosso produto perecível, né? Eles também, importante destacar que eles alegam que o teor de prata utilizado, a quantidade de prata, desculpa, utilizado nesse experimento, ele não chega a ser tóxico, né? E também que a hora que o consumidor for consumir o alimento, essa película, né, com as partículas, com as nanopartículas de prata, ela vai ser removida durante a lavagem desses alimentos, né, para o consumo. Então, com relação à legislação, pessoal, no Brasil ainda não existe legislação que regulamente as nanopartículas. Então, apenas existe um projeto de lei, que o número dela é 5.133, de 2013, que visa a rotulagem de produtos desenvolvidos por processos nanotecnológicos e de produtos que fazem uso da nanotecnologia, criando exigências para que o consumidor seja informado que determinada embalagem de alimentos contém nanocompostos em sua formulação. Então, esse é o único projeto de lei, né, que vigora aqui no Brasil. Daí também tem uma portaria número 245, de 5 de abril de 2012, que institui o Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia, que é conhecido também como CISNANO, como um dos elementos do Programa Nacional de Nanotecnologia no âmbito da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui é uma portaria só para regulamentar mesmo o laboratório, né, o Sistema Nacional de Laboratórios, para regulamentar mesmo a atuação desses laboratórios, né, dessa rede de laboratórios CISNANO. Então, há muito que ser estudado, né, ainda, há pesquisas ainda para ser realizadas, para também ter legislações mais específicas, né, para nanotecnologia. E uma questão muito importante que também vem sendo questionada pelos consumidores, né, pelo mundo acadêmico, pelas indústrias também, é se há riscos da utilização desses nanomateriais, dessas nanopartículas, né? Então, tem nanocompostos e nanopartículas que sim, que podem trazer riscos, né, para o nosso organismo, para os seres humanos. Tem nanopartículas que, infelizmente, podem
causar danos neurológicos, tem nanopartículas e nanocompostos que podem trazer alergias a algumas pessoas. Também tem nanocompostos e nanopartículas que, infelizmente, podem promover mutações genéticas na célula de DNA, e também pode causar certas toxicidades no nosso organismo, né, tornando ele tóxico, dependendo do nanocomposto e dependendo também, muito importante destacar, a quantidade consumida desse nanocomposto, né, ele pode tornar tóxico para o nosso organismo. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns testes que mostram evidências da toxicidade de alguns nanomateriais já usados comercialmente pela indústria de alimentos. Aqui tem apenas 3 exemplos, né? Por exemplo, o dióxido de titânio, que geralmente é usado como protetor antimicrobiano de radiação UV em embalagens de alimentos e recipientes para estocagem, né? Em estudos in vitro, os pesquisadores descobriram que ele pode destruir a célula, destruir o DNA, produzir radicais livres em células imunológicas do cérebro, produzir danos em células de pele humana, quando expostas à luz UV em altas concentrações, também interferiu o funcionamento de células da pele e pulmões. Também estudos em vivos, eles descobriram que pode causar danos ao fígado e rins de fêmeas de camundongos. Aplicado em camundongos fêmea, prejudicou a expressão de centenas de genes relacionados ao sistema nervoso central. Enfim, há vários estudos in vitro que apresentam doenças e desordens, né, na questão neurológica, na questão do organismo, na questão dos órgãos de camundongos, que é o animal que eles usam para a realização de testes in vitro. Também eles já realizaram testes com nanoprata, né, que a nanoprata, como eu citei ali anteriormente na pesquisa da Unicamp, ela é usada como uma barreira como embalagens com o intuito de ser um agente antimicrobiano, né? Então, eles também descobriram em estudos que ela pode ser altamente tóxica para células troncos, né? E também células de fígado e cérebros de ratos. E aqui, por último, o óxido de zinco, que também ele pode ser usado como antimicrobiano em embalagens de alimentos, e também ele pode ser utilizado como aditivo alimentar. Então, também em estudos in vitro, eles viram que podem ocorrer toxicidade em células humanas e de ratos, e em vivo, estudos eles mostraram que podem ocorrer danos no fígado, no coração, no baço, no pâncreas, e enfim, em outras regiões, né, em outros órgãos, eles podem causar danos devido ao consumo, né, dessas nanopartículas específicas. Então, a gente tem muito que estudar ainda desses nanomateriais, a utilização desses estudos referente a esses nanomateriais, essas nanopartículas, para utilização na indústria de alimentos, nos nossos produtos alimentícios, né, para que não venham causar danos, prejuízos à nossa saúde, à saúde do consumidor, né? Então, seria isso, pessoal, hoje. Só passei uma noção para vocês do que é a nanotecnologia na indústria de alimentos, onde ela está sendo utilizada, né, em quais alimentos ela
está sendo aplicada nesses últimos anos aí, então vocês podem perceber ainda que tem muito a ser estudado, então vocês aí que estão na graduação, é uma área muito interessante para vocês atuarem na indústria de alimentos, né? Então, há muita pesquisa ainda para ser feita nessa área, certo? Então, estou à disposição para perguntas, podem ficar à vontade. Bom, eu queria agradecer, então, Ana Paula, pela sua palestra, muito obrigada. Achei super legal os exemplos que você trouxe, acredito que os alunos também, eu vi alguns comentários ali que também acharam bem interessantes, né, e essa área realmente é uma novidade atrás da outra, né, é o futuro realmente da indústria de alimentos, né. E então eu vou abrir aqui para perguntas, para quem quiser fazer perguntas, comentários. Acho que tem uma pergunta ali da Jaqueline. Como consigo identificar na rotulagem o uso da nanotecnologia, né, se está presente nos rótulos? É a pergunta da Jaqueline. Então, Jaqueline, tudo bem com você? Então, segundo essa lei, essa instrução do Brasil, no caso, né, é para estar evidente, né, na embalagem, é para estar evidente o uso de nanomateriais, de nanocomposto, né, na embalagem. Então, é para eles, de acordo com a normativa, para estar bem evidente a utilização desse nanocomposto na embalagem, para que o consumidor, ele venha consumir esse alimento ciente que está consumindo nanopartículas, nanocompostos, né? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Andréia, ótima palestra. Rúbia, obrigada pela palestra, super interessante. A Ellen também, gostei muito. Monique, também, que palestra, muito obrigada. Deixa eu ver, só atualizar aqui o chat. Acho que é isso. Eu também gostei muito da palestra, achei muito interessante a forma com que você trouxe, né, uma forma clara, porque esse assunto da nanotecnologia, às vezes, né, ele é tão intenso, né, eu acho bem, assim, difícil, às vezes, entender como que tudo isso funciona, mas você trouxe de uma forma bem tranquila, assim, exemplificando, né, achei bem legal. Uma pergunta da Isabela. A língua eletrônica, por enquanto, é utilizada para avaliar sensorialmente o café ou podem ser utilizadas para avaliações de vinhos e outras mais bebidas? É a pergunta da Isabela. Oi, Isabela, tudo bem? Então, Isabela, a língua eletrônica hoje ela é oficialmente utilizada para a indústria do café. A Associação de Bebidas de Café, elas utilizaram como padrão a língua eletrônica, mas ela também pode ser utilizada para vinhos, para outros tipos de bebida, sem problema nenhum. É que eu citei o café, principalmente, assim, porque eles estão utilizando, a Associação da Indústria de Café está utilizando ele como provador oficial, né? Eu achei bem interessante também. Mas outras indústrias também utilizam, na indústria vinícola, né? Até em indústrias de água mineral também, para detecção se há contaminantes ou não na água, enfim. Pode ser utilizado em qualquer outra indústria aí de bebidas que esteja sendo fabricada, né? Legal. Eu acho interessante. Diga. O nariz eletrônico também, ele pode ser utilizado para detecção de aromas de uísque, maturação, através do nariz eletrônico, a gente também consegue descobrir a maturação do queijo, é bem interessante também. É que na hora da palestra a gente acaba esquecendo dos exemplos, né? Mas agora, falando assim, bate-papo com vocês, eu consigo lembrar também de outros exemplos. Legal. Eu vou só pedir para as meninas colocarem o link ali da lista de presença. Alguém me lembrou ali, eu também já estava me esquecendo. Eu acho interessante essa questão da língua eletrônica, né? Claro, existem muitos estudos, né, que comparam
a análise sensorial humana com a língua eletrônica, né? Até que ponto a máquina vai substituir o ser humano, né? Existem vantagens, existem desvantagens, mas a tecnologia está aí para sempre trazer benefícios para nós. Deixa eu ver aqui mais algum comentário que eu perdi. Parabéns pela palestra, bem explicativa, com muito exemplo interessante. Muito top o tema da palestra, parabéns, boa palestra. Aqui uma pergunta do Luciano. Professora, a cera de carnaúba está sendo usada para maior tempo de prateleira dos alimentos? É a pergunta do Luciano. Isso, ela está sendo utilizada para maior tempo de prateleira dos alimentos. A cera de carnaúba, ela vem evitar a perda de umidade e também a ação antimicrobiana, né? Ela funciona como um antimicrobiano, uma proteção antimicrobiana, né? Então, ela vem, a pesquisa da Embrapa mostra que eles podem proteger, no caso, os alimentos que forem estudados, mamão, laranja, agora eu não lembro de todos certinho, mas proteger por mais 15 dias, né? Então, o objetivo dela mesmo é aumentar a vida de prateleira dessas frutas, né? Não como a perda de umidade, né? Troca de gases e ação microbiana. Tá bem. Acho que alguém queria fazer uma pergunta no áudio, não? Ligaram sem querer? Enfim, se quiserem, é só nos avisar. Vou seguir ali, então. Eu acho que eu tinha... Deixa eu ver se eu não tinha pulado nenhuma ali em cima. O Luciano também perguntou sobre o manjericão, professora Fernanda. O manjericão também, eles... lá embaixo. A Unicamp também, através das suas pesquisas, mostrou que o extrato de manjericão, juntamente com nanopartículas de prata, também ela vai trazer um tempo de prateleira maior para as frutas estudadas, né? Eles também informaram, descobriram que consegue dar um tempo maior de prateleira para os alimentos de uns 15 dias a mais também. Legal. Tem uma pergunta ali antes da Ana Clara. Acha vantajoso investir em produtos com essas partículas, visto que pode causar toxicidade? É a pergunta da Ana Clara. A nanotecnologia, ela está aí para, na verdade, para trazer vantagens e qualidade, maior qualidade para os nossos produtos, né? A grande questão é avaliar, estudar mais a fundo os compostos utilizados, né, para a realização, para a fabricação desses materiais, principalmente nanopartículas de metais, né? Então, eu acho que a nanotecnologia, ela só vem a acrescentar na indústria de alimentos, principalmente na parte de disponibilidade de compostos, né, de biodisponibilidade de compostos, enfim, na parte sensorial também, eu dei exemplos bem legais para vocês também, né, do pão, que a gente não sente o gosto do óleo, né, que desagradável seria comer o pão com gosto de óleo, né, mas olha a vantagem que tem esse pão de fornecer para a gente ômega 3, sem a gente perceber que está consumindo o ômega 3, né? Então, eu acho que a nanotecnologia, ela vem muito para acrescentar a nossa vida, a nossa saúde, mas é lógico que a gente, igual eu foquei no final, a gente tem que tomar cuidado muito com certos compostos, né? Estudos têm que ser feitos para questão de quantidade que está sendo utilizada, né? Se pode trazer, se pode prejudicar ou não nossa saúde, enfim. Legal. O Luciano pergunta se você tem o artigo, acho que ele está se referindo à cera de carnaúba. Tenho sim. Depois eu mando, se você... Pede... Qualquer coisa, coloca o seu e-mail aqui, e aí ele pode entrar em contato, né? Isso, eu vou colocar meu e-mail aqui, e daí eu te mando. Eu mando, Luciano, a pesquisa da cera de carnaúba. E aí,
Isabela tem um comentário. Não. A Isabela é muito interessante, sem contar na economia que as indústrias têm. Muito obrigada, esclareceu minha dúvida. Parabéns pela palestra. Acho que li todos os comentários. A professora Angelita estava ali também, elogiou a palestra. Legal, obrigada pela presença. Eu vi que o professor Augusto também está por aí, professora Aline, nossos alunos. Achei bem interessante que vocês estão aí participando. Tem um comentário aqui da Emily, a Emily também está sempre por aí. Uma indústria de pão, a Bimbo, se não me engano, tem um produto chamado artesano, que utiliza aditivos com essa tecnologia. O pão é extremamente macio. É o comentário da Emily, legal. Olha, esse pão eu não tinha ideia dele, um produto novo aí. É que a nanotecnologia é uma tecnologia recente, né? Então, a indústria, eles estão aplicando cada vez mais produtos, né? Utilizando esses nanocompostos, essas nanopartículas, cada vez mais na indústria. Para vocês terem uma noção, então, até a Embrapa, então, criou essa rede agronano, né? Para desenvolver mais pesquisas, mais produtos, para ajudar, para interagir com a indústria, né? A academia com a indústria, para contribuir mais com a produção desses produtos na nanotecnologia. Legal. A Amy está aqui elogiando o pão, fazendo a propaganda. Parece que vovó. E o Luciano deixou mais um comentário, uma pergunta, na verdade. Professor, existe uma lista sobre os principais produtos alimentícios feitos pela tecnologia? Se existe, né, uma lista desses produtos? Eu fui nunca vi uma lista assim para uma lista com todos os produtos. No caso, esses exemplos que eu fui pegando para vocês, eu fui pegando aleatoriamente, assim, de estudos, de reportagens, enfim. Posso tentar ver se existe uma lista e fornecer para o Luciano, né? O Luciano também já pediu o material da cera de carnaúba, né? Foi ele, né? Foi. Mas eu não vi ainda, Luciano, uma lista assim específica com os produtos que estão utilizando nanotecnologia. É porque também está sempre tendo produtos novos, né? Então essa lista teria que ser atualizada sempre. É difícil que exista realmente. Sim. O professor Augusto aqui, nosso professor, que também trabalha com a nanotecnologia, muito boa palestra, parabéns e obrigada, Ana Paula. E aí o Luciano aqui concordou também. Acredito que era isso. Se alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Bom, a Verônica colocou ali o link da lista de presença, então eu peço que vocês já de imediato acessem o link, porque depois que vocês fecharem essa tela, né, depois que a gente desativar a sala, o link também vai ser desativado. Então eu peço que vocês já acessem lá, já preencham, cuidem, como eu já comentei, cuidem com o nome, com a digitação, e o e-mail também de vocês, tá? Porque é o nome que vai sair no certificado e é para esse e-mail que a gente vai enviar. Professora Aline também, muito obrigada pela palestra, obrigada pela presença também, está sempre aí nos prestigiando. De novo, a Verônica colocou ali a lista de presença. Tá bom, pessoal? E aí eu queria agradecer muito a Ana Paula, muito obrigada mesmo pela sua participação, foi realmente bem enriquecedora, acredito que os nossos alunos, não só os nossos aqui, né, mas todos os que estão participando, de tantas outras instituições tão distantes, adorei conhecer vocês um pouco mais, né, obrigada pela presença, pela participação, e já deixo o convite, então, para a palestra da semana que vem, eu coloquei ali os sites, onde a gente sempre divulga, o link, né, da sala virtual e os temas. Tá bom? Então, muito obrigada, Luciana, adorei a palestra, Jaqueline, obrigada pela palestra, a Isabelle também está sempre por aí, tem uns que eu sempre vejo por aí, né, o Luiz Guilherme, eu sempre falo que ele está sempre por aí, é um dos primeiros a entrar, a Isadora também, e os nossos alunos que estão sempre por aí, a Andréia, a Betânia, a Casey, a Lilian, o Júlio, o João,
Enfim, um abraço para todos e a gente se vê na palestra da semana que vem. Muito obrigada, Ana Paula, mais uma vez. Eu que queria agradecer o convite da professora Fernanda para participar dessa palestra, né, com vocês. Obrigada, pessoal, pelos parabéns. Espero que vocês gostaram da palestra, né. Confesso que foi bem diferente para mim esse formato, né, mas infelizmente é o momento que estamos passando, né, infelizmente tem que ser assim. Mas eu agradeço muito o convite, eu fico à disposição, eu deixei o meu e-mail nos comentários, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, pode mandar e-mail que eu respondo com certeza. Muito obrigada a todos, obrigada pelos parabéns pela apresentação, e até uma próxima vez, se Deus quiser, né? Isso aí, vamos sempre, a gente está sempre também à disposição, em nome da Unipampa, eu quero agradecer e dizer que estamos sempre de portas abertas. E, então tá, a gente se vê semana que vem. A Rúbia pediu o link, a gente já coloca ali de novo, ali, a Verônica já colocou para vocês. Então tá, pessoal, muito obrigada mais uma vez, agradeço a presença de todos e nos vemos na semana que vem. Luciano, lá de Manaus, um abraço. Então tá, tchau, pessoal, obrigada. Tchau, obrigada.